momento em que eu entro no programa eu estava destruída, emocionalmente destruída, perdida, portanto, a tentar perceber quem é que eu era, para onde é que eu queria ir e fisicamente muito pouco saudável. Estava com excesso de peso, estava num sítio escuro, mas com um raio de esperança alguro. O meu nome é Joana Baeta, tenho 36 anos, vivo em Lisboa e o grande resultado que eu já tive até agora foi recuperar a minha vida. E uma vitalidade que eu arrisco-me a dizer que nunca o tive, porque eu sempre fui muito sedentária. Aquela sensação que as pessoas diziam que, ai, hoje preciso de andar e mexer-me, eu nunca senti na vida. Até recentemente. Eu entrei neste programa com o objetivo de perder peso e não me apercebi, não tinha planeado que este programa para mim ia ser muito mais do que perder peso. Eu recuperei vitalidade, recuperei muita paz mental, que foi fundamental para a perda de peso, e isso foi uma coisa que reparámos há pouco tempo. Foi a partir de uma determinada consulta de um trabalho já feito com a psicóloga que de repente o meu corpo começa a perder peso e efetivamente eu ganhei vida, mais do que perder peso, ou seja, eu não perdi nada. Ganhei vida, ganhei vitalidade, ganhei vontade de fazer coisas, eu reconectei-me com o meu corpo, aprendi a ouvi-lo, a perceber quando é que ele estava a falar de um sítio de ok, preciso mesmo descansar ou de estou sem vontade de fazer nada. Portanto, eu fiz as pazes com o meu corpo. Eu tive durante muitos anos problemas de ansiedade graves. Uma pessoa com ansiedade e que vive depois num burnout, ou num pós-burnout, quer fugir é do corpo, porque o corpo é o foco dos problemas, não é? É as ansiedades, é as dores de estômago. E este programa fez-me voltar ao meu corpo, fazer as pazes com o meu corpo e passar a ver o meu corpo como um aliado e não um sítio inóspito do dia a dia. É muito mais do que perder peso. Eu ganhei vida. Ponto. Acho que é a frase que eu posso dizer. Sabes, cada vez que tu falas, eu até me arrepio, Ai, não, mulher. Bruna. Como é que tu te sentias emocionalmente antes? Destruída. Senti-me destruída. Eu entro no programa num momento em que 6 meses antes eu tinha dado uma reviravolta na minha vida. Tinha terminado uma relação de 8 anos, tinha saído de Lisboa, tinha ido para casa de uns familiares para desanuviar um pouco a minha cabeça. Sentia-me quem é que sou eu sem este contexto social e familiar que me acompanharam nos últimos 8 anos. Vim viver sozinha pela primeira vez na minha vida. Portanto, eu vejo-me sozinha a viver numa casa com questões de ansiedade, portanto, que já não tão graves como tinha, mas uma coisa muito complicada. Portanto, o meu sistema estava muito em alerta porque eu estava a aprender a viver sozinha, mas também olhava-me para o espelho e não conhecia quem estava a olhar. Eu perdi muito peso quando tive o burnout e depois, por um shift hormonal e também entretanto, começo a comer, né? Começo a ficar melhor, mas não faço atividade física. E com 33 anos e com o shift hormonal, eu ganhei 15 quilos no ano e meio, sem me aperceber. Era uma coisa muito, muito gradual. E então eu estava, no momento em que eu entro no programa, eu estava destruída. Portanto, emocionalmente destruída, perdida, portanto, a tentar perceber quem é que eu era, para onde é que eu queria ir e fisicamente muito pouco saudável. Estava com excesso de peso, estava com mais 10 quilos do que deveria estar, não tinha energia, subia umas escadas. Ficava cansada, caminhar está fora de questão, problemas digestivos aos magotes. Porquê? Porque não me alimentava bem e estava sempre em alerta, não é? E o impacto emocional que isso tem, não é? Portanto, para a autoestima, do meu ponto de vista, no estado em que eu estava, eu queria ir para a vida, não é? Então, bora, agora está na altura de vamos lá, mas o corpo não acompanhava e eu também não conseguia ter ali autoestima, porque também me olhava para o espelho e pensava, estava num sítio escuro, mas com um raio de esperança algures. Fez com que eu, de alguma maneira, não desistisse, porque teria sido muito, muito fácil entregar as cartas, mas não, houve ali uma folhazinha que continuou, apesar deste turmoil todo, fez com que eu visse no Instagram de uma amiga que ela estava a fazer este programa e dei um salto de fé. O que é que te passou pela cabeça antes de iniciares o processo? Eu pensei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Portanto, vou-me pôr nas mãos de alguém que sabe. Porque acho que é muito fácil hoje em dia, com a inteligência artificial, e eu trabalho diariamente com ela, vou pôr uns vídeos no YouTube, vou meter o meu peso e a minha altura no chat GPT e perceber qual é o número de calorias que eu preciso comer. E isso é perigosíssimo. Eu acho. Principalmente as mulheres com mais de 30 anos, nós precisamos ser vistas holisticamente. Eu, durante
2 meses ou um mês e meio, fiz atividade física, fiz a alimentação correta e eu estava a perder muito pouco peso para o que estava a fazer. No momento em que a parte psicológica começa a trabalhar, e eu acho que é importante dizer isto, no meu caso, eu não tinha problemas de compulsão alimentar, portanto, o trabalho que está a ser feito com a psicóloga não tem nada a ver com alimentação, tem a ver com autoestima, tem a ver com relações, tem a ver com a maneira como eu lido comigo própria, com a minha relação, portanto, não tem um impacto à partida direto de fomes alimentares. E a verdade é que a partir de um determinado momento de processo com a psicóloga, numa fase em que eu reduzo a atividade física por uma questão de problemas de costas, eu começo a perder peso, como deve de ser. A importância do holístico. Quais é que eram os teus medos antes de entrares? Eu já tinha feito um acompanhamento com uma nutricionista que deu zero. Não deu mesmo resultado absolutamente nenhum. E tinha feito também há uns meses atrás um programa que era alimentação e exercício físico. O exercício físico era chapa 5. Eu tenho algumas especificidades físicas. Eu não conseguia fazer o chapa 5 porque fisicamente ficava mal disposta. E o meu medo era. Eu estou a fazer este investimento monetário e, pá, será que é mais do mesmo? Mas ao mesmo tempo, eu acho que há momentos na nossa vida em que nós somos levados. Alguma coisa se passa que nós somos levados. E eu mesmo assim disse, não, bora. E fui. No momento em que eu fiz a transferência, eu gelei, eu pensei, ai meu Deus. Porque depois a nossa cabeça faz os 40 mil cenários. Será que é a situação certa? Será que vão ser as pessoas certas? Será que eu vou ter o bom acompanhamento? E depois também o outro lado. Ok, eu tenho isto tudo, mas será que eu vou conseguir? Será que nesta altura da minha vida vou conseguir fazer isto? Há sempre aquela questão de, epá, eu se calhar não tenho agora tempo para isto. Não é? Eu quero muito, mas se calhar não tenho tempo. Mas é normal. É o medo do desconhecido. E aqui, sim, o meu props, acho que é assim que se diz, e é fundamental o acompanhamento. E isso é uma coisa que eu vejo de uma maneira completamente diferente e que vocês são completamente diferenciadores. Porque acompanham em todos os processos, em todas as fases, sentimos muito acompanhados. Não há um sentimento de culpa de. Eu não tenho absolutamente problema nenhum a mandar-te uma mensagem e dizer, Bruna, eu esta semana não treinei, não consegui. Sei que não vai haver julgamento. Muito pelo contrário, eu tenho que dizer isto, porque tu vais ter que me ajudar, que eu sozinha não vou conseguir. À partida, hoje em dia já tenho outras ferramentas, mas este acompanhamento é fundamental. Percebes? Em todas as áreas. A saber que se eu tiver dúvidas, eu tenho a Beatriz, que no meu caso é nutricionista. Contigo estamos sempre em comunicação. Se tiver uma questão emocional que aconteça, eu sei que a psicóloga está a 5 minutos de distância do telefone. E depois tem uma coisa ótima que é, dependendo das pessoas, que é uma comunidade que aquilo está sempre a bombar. Eu nunca vi. Portanto, pode ser um perfil um bocadinho menos exposto como eu, porque também tenho um ritmo de vida que durante o dia não consigo estar a acompanhar as mensagens, mas quando preciso vou lá. Pessoas que precisam mesmo diariamente de sentir que estão num grupo de mulheres e que precisam de, não é? E é ótimo. Não põem toda a gente no mesmo saco, percebes? No nível de acompanhamento, no nível da alimentação, no trabalho que é feito em psicologia, na maneira como tu vais navegar neste processo, se é mais acompanhada com a comunidade menos acompanhada, como se diz na brincadeira, é para todo o freguês. Exato. Que resultados é que tu tens tido? Antes de eu ver algo muito material na balança, eu vi na disposição, eu vi na energia, eu vi no mindset, eu vi nas escolhas que fazia e a parte psicológica que mudou drasticamente. Pela primeira vez na minha vida, eu estou a ter uma relação comigo própria. Alguém que fui criada num seio de família, do cuidar do outro, de comunidade, de tribo, que são valores que eu adoro e que defendo, mas nunca tive aquela coisa de, ai, agora vou trabalhar em mim. Trabalhei em mim sempre em alturas agudas, ou seja, quando fiquei doente tive que parar, para tudo que eu Pois. tenho que cuidar de mim. Mas o cuidar de mim de uma maneira proativa, saudável e perceber que não posso ir ajudar os outros se não me ajudar primeiro. E essa ajuda é fundamental que não seja numa situação aguda, que seja no dia a dia, em que sim, eu estou bem, não estou doente, mas eu vou pôr 10 minutos por dia para cuidar de mim e perceber como é que eu me sinto. Antes de eu ver a real alteração na balança, demorou 2 meses eu começar a perder peso de uma maneira consistente, semanalmente. Houve toda uma transformação física e psicológica. E há uma coisa incrível que é não deixar de acreditar e não ficar presa à balança. A semana passada vi no Instagram, 3 semanas 5 quilos, foi assim qualquer coisa. Uhum. Eu em 2 meses perdi 2,5 kg. E é importante que as pessoas não sejam too hard on themselves. Falar com a coach, falar com a nutricionista, falar com a psicóloga,
se há dúvidas, perguntar tipo porque é que isto está a acontecer. E olhar para os sinais como um todo, não olhar só para a balança. Eu deixei de olhar só para a balança. Porquê? Porque eu comecei a perceber que tinha. E a escada já não estava cansada, era eu que começava a organizar o pessoal para ir caminhar, acordar de manhã com energia, começar a fazer planos de manhã, treinar antes do almoço. Eu precisei desinflamar emocionalmente na psicologia para começar a desinflamar o corpo. Mas isso não significa que eu já não tivesse a ganhar vida, que ganhei. Estava na balança. Não, ainda não estava. Mas eu já estava a ganhar vida. E só por isso, só subir um lance de escadas e já não estar com os bofos de fora, para mim já era uma vitória. E eu acho que é focarmos em tudo. Se nós vimos um programa 360 em várias frentes, nós também temos que o cuidar e olhar para os resultados 360. Foram anos de maus hábitos, foram anos de não nos mexermos. Juntamente com isso, as mulheres a partir dos 30 têm uma alteração hormonal. Portanto, eu com 20 anos fazia duas noitadas seguidas a estudar e eu estava ótima e fresca que nem uma alface. Hoje em dia, se durmo menos de 6 horas, estou cheia de dores de estômago. Não vale a pena. Eu não existo, não é? Temos de tentar ser racionais. Nós não podemos mudar anos de maus hábitos e anos de um corpo inativo numa semana. Não dá. É impossível. Ainda ontem estava a falar com uma amiga minha e eu vou daqui para a praia. Se demoro 3 horas para ir para a praia, eu não posso esperar voltar para casa em 5 minutos. Tenho que fazer o caminho para trás. Posso vir um bocadinho mais rápido? Sim. Posso vir a pé? Vou demorar mais. Posso vir de carro? Sim. Posso vir de transporte? Sim. Há mais trânsito, menos trânsito, tudo bem. Mas eu, para voltar para casa, tenho que fazer o mesmo caminho. Por exemplo, se eu não tivesse emocionalmente tão aflita como estava, se calhar o meu processo tinha sido mais rápido, porque isto está tudo interligado. Se eu estou mais ansiosa, se eu tenho o corpo em alerta, eu estou inflamada, o cortisol, estou com descargas de cortisol enorme. Nesta primeira fase, a minha grande vitória era não ganhar peso. No estado em que eu estava. É muito importante as mulheres terem esta visão, não é? Porque nós também estamos numa sociedade que tem que ser tudo para ontem. Uhum. Entretanto, estou a comer bem, estou a fazer exercício, passou um mês, estou ainda não perdi 5 quilos. Faz o pensamento, há quantos anos estás assim? Não significa que vais demorar 5 anos. Não é isso. Mas, por exemplo, a ansiedade que tive e o burnout que tive em 2020, é o momento em que nós tivemos, foram 6 anos. Eu demorei 2 meses a começar a perder peso. A começar a responder. O que é que dirias a alguém que está a ver isto neste momento e ainda está um bocadinho indecisa sobre dar o próximo passo? Não há altura certa. Nós vamos estar sempre com 30 mil coisas na cabeça e nunca é o momento certo. Nunca é. Qual é o truque? Pelo menos para mim, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Não é preciso numa semana, assim que começamos, temos o exercício todo feito no sítio certo, a alimentação toda no sítio certo, temos o mindset todo no sítio certo. Não vai estar. Eu estou cá há quase 3 meses, não houve uma semana em que eu fizesse tudo exatamente no sítio. Mas o que é que eu não deixei de fazer? Escolhas. Eu todos os dias fazia uma escolha. Eu hoje não posso treinar, mas pelo menos vou caminhar. E não é preciso grandes coisas, são pequenas coisas. Porque se eu fizer aquela pequenina coisa todos os dias, no final de um mês ou dois, é imenso. Não esperem pelo momento certo. O momento certo é hoje. Vai haver medos e vai haver receios. Da parte do é que não estamos sozinhas. E isto não é shanti-shanti, é nós estamos mesmo sozinhas. Temos uma coach que está sempre a olhar para nós, a perceber como é que nos pode ajudar. Temos uma nutricionista que nos vai ajudar o que comer, como comer. Ninguém passa fome, pessoas. Ninguém passa fome. Não é por comerem uma carbonada de vez em quando que a coisa. Porquê? Porque todos os dias eu fui fazendo aquela coisinha. Muito bem. E temos a psicóloga que nos vai ajudar no sítio onde nós precisamos. Bom, ninguém aqui nesta comunidade está à espera que nós sejamos super mulheres. Ninguém está à espera de semanas em que toda a gente fez tudo na mesma altura, porque ainda não é assim, não é? Comecem. Deem o primeiro passo e façam um passo de cada vez, um dia de cada vez. O que é que eu posso fazer hoje? Olha, Joaninha, eu tenho que te dizer que se tu encheres corações por aí para fora, como estás a encher o meu neste momento, nós estamos bem. Alguma Não, coisa mais que obrigada. queiras acrescentar? Eu acho que é fundamental as mulheres hoje em dia cuidarem de si de uma maneira interna. Nós estamos numa fase confusa para as mulheres, eu acho. Somos mães, filhas, somos netas, somos mulheres, somos funcionárias, somos diretoras de equipa e no meio disto tudo nós perdemos. Também estamos bombardeados diariamente com vidas perfeitas no Instagram que não existem, somos bombardeadas com a banha da cobra de mulheres que perdem peso, sabe Deus como. Hoje dia qualquer pessoa sobe um vídeo no Instagram a explicar como é que se emagrece. Portanto, é fundamental rodear-nos de pessoas que sabem o que fazem, que nos vão ajudar, e de pessoas mentalmente saudáveis, que nos ajudem a caminhar. E perceber que não há nada mais importante do que a relação que nós temos connosco próprios. A nossa primeira obrigação é cuidar de nós. Se nós não cuidarmos de nós não vamos conseguir cuidar de quem está ao nosso lado e vamos nos perder no processo. Já chegaste, se tu, mulher, tal como eu, chegaste a um ponto em que desconectaste completamente de ti. Está na altura
dar o primeiro passo. Nós não vamos ter que escalar uma montanha, vamos ter que fazer uma caminhada. Com calma. Nós temos que cuidar de nós. E temos que o cuidar com as pessoas certas, as ferramentas certas. Eu fico aqui agora que não é para o Instagram e para fazer os cortes para as redes sociais, e quero deixar aqui gravado o meu profundo agradecimento a todas. Bruna, tens sido incansável comigo. Muda treino, põe treino, o que é preciso, não sei o quê, vamos, está tudo bem, bora. Na Beatriz, na nutrição, sempre a ajudar-me a ficar feliz com as minhas vitórias. Quando eu digo, olha, mudei isto aqui para aqui, não sei o quê, achas que é o racional? O trabalho com a doutora Ana está a ser transformador, mesmo.